Fala galera, do Significando e Ressignificando, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Estou eu aqui novamente depois desta temporada sem gravar vídeos aqui para o canal, mas estou de volta e neste vídeo de hoje quero aqui trazer para vocês um pequeno tutorial de algo que inclusive estou trabalhando esses dias em sala de aula com os discentes, nas turmas em que leciono, e que creio que vai ser de grande relevância para vocês que vira e volta precisam fazer alguns cálculos mais específicos e tal, e às vezes você ali precisa de agilidade e não tem tempo para abrir manualmente as contas no tradicional lápis e papel. E como nós sabemos, um meio hoje que simplifica isso aí é justamente a calculadora. E justamente neste vídeo de hoje eu quero explorar com vocês um pouco sobre o uso da calculadora. Beleza, galera? Então eu estarei explorando aqui com vocês calculadoras digitais, na verdade. Uma delas é a calculadora do próprio sistema operacional Windows 10. E aí eu estarei explorando com ela. É claro que eu sei que muitos não têm o Windows 10 instalado, e sim o Windows 7. Mas basicamente a ideia é a mesma. Então a calculadora lá no Windows 7, apesar de ser um pouco mais simples, mas assim, no design dela, mas basicamente ela tem os mesmos comandos desta calculadora da versão do Windows 10. Mas também, se vocês ficarem um pouco aí enrolados nesse sentido, então eu estarei também explorando aqui a calculadora científica online, onde você basta ter internet e conseguirá acessar ela. E ela basicamente possui os mesmos recursos da calculadora científica que nós iremos explorar aqui no sistema Windows 10. Certo, galera? Então vamos lá nessa aí, juntos. Beleza? Pois bem, galera, então vamos começar aí a nossa peregrinação rumo a entendermos um pouco melhor as principais funções, as funções básicas das calculadoras aqui do Windows. Como eu disse, em particular estarei mostrando para vocês as calculadoras do Windows 10, pois é o sistema operacional que faço uso. E como eu expliquei ainda há pouco, a diferença desta versão para Windows 7, vocês perceberão no design da calculadora, mas a ideia principal é a mesma, certo? Então, no caso aqui do Windows 10, como vocês sabem, tem essa barra aqui de pesquisa, onde você pode colocar o recurso que você está procurando e ele automaticamente vai aparecendo aí. Mas se for lá no Windows 7, que comumente é usado por muitos, creio eu, você vai lá no menu iniciar, e quando você vai lá tem as opções, como tem aqui, chefe, tem várias coisas, acessórios do Windows, tal, alarme, relógio, e aí tem justamente aqui, calculadora. Então você vai e clica aqui na calculadora. Pronto. Só vou fazer uma mudança aqui para iniciar do zero a coisa. Então, neste caso, o Windows 10, a calculadora padrão dele, é até um pouco mais sofisticada do que a calculadora padrão do Windows 7. Tem uma pequena diferença aí, no design, é claro que é uma grande diferença. Agora, no que diz respeito a algumas teclas. E aí, vamos lá. Então, assim, basicamente, utilizar a calculadora padrão, as operações básicas, não é difícil. Só eu ver os números que eu tenho lá e as operações que eu quero fazer, das 4 operações: adição, subtração, multiplicação, divisão. Vamos supor que eu queira multiplicar 4, então eu clico lá no 4. Por exemplo, eu quero multiplicar o 4 por 9, então eu vou lá, apertei o 4, depois clico lá na tecla de multiplicação, depois clico no segundo número e depois eu clico por fim na igualdade. Então percebam aí que tranquilo, já encontro o resultado. Ou eu quero agora dividir esse valor aí, então vou pegar ele e quero dividir, então clico na tecla de divisão por 2, por exemplo, e digito 2 e por fim vou lá no resultado.
18. Então, isso aí vai acontecer para as outras operações, subtração, como tem ali mais abaixo, adição, né? Clico nos números que eu quero inicialmente, clico na operação, clico nos outros números que eu quero secundariamente e depois clico na igualdade para encontrar o resultado. Então, basicamente, a ideia é essa. Agora, vamos supor, aí eu quero zerar isso aí. Então, eu vou aqui, né, nessa teclinha aqui, C, esse C aí, nessa calculadora, ou se for lá na calculadora do Windows 7, onde tiver o C, então você vai, clica nele para zerar ali o que você tinha de operações. Percebam que eu tenho outras funções aí, além das 4 operações básicas e da igualdade. Percebam que eu tenho aí porcentagem, eu tenho esse CE aí, né? Tenho esse x elevado a 2, tenho essa raiz quadrada, está vendo lá no númerozinho da perninha do radical, né, que nós chamamos de índice. Né? Então, aí é 2, então é justamente uma raiz quadrada de x. Tenho 1 sobre x e tem até aquelas teclas ali, né, iniciais. Né? Adição à memória, subtração à memória, né, e armazenamento da memória. Minha ideia hoje é trabalhar mais essas teclas aqui, né, de operações. Eu não irei trabalhar tanto essa questão da memória. Em um outro momento, né, em outro vídeo, onde estarei novamente abordando sobre calculadoras digitais, então eu posso até trabalhar essa questão das memórias, né, como fazer contas com esses M+, menos aí, certo? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aí inicialmente essa tecla aqui de raiz quadrada, certo? Por enquanto irei trabalhar com essa versão padrão, mas daqui a pouco a gente muda para a questão da calculadora científica. Quero aproveitar um pouquinho dessas operações que já aparecem aí, né? E já comentar um pouco disso aí, porque quando for para a versão científica vai ficar bem mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de um número. Basicamente, o que é que eu vou ter que fazer? Eu digito o número primeiro e depois eu digito na tecla de raiz quadrada para encontrar a raiz quadrada do número. Por exemplo, aqui, eu quero a raiz quadrada de 9. Então, eu clico no 9 e depois eu clico no símbolo de raiz quadrada. Percebam que ele deu 3. Perceberam? Então, vou zerar aqui o resultado. Eu quero a raiz quadrada de 25. Então, eu clico no 25, 2 e 5, e depois eu clico na tecla de raiz quadrada. Olha lá, 5. Percebem? Então, a ideia é essa. Eu quero uma raiz quadrada que não dê exata. Quero ver as casas decimais. Vamos supor, 10, que não tem uma raiz quadrada. Então, vou limpar aqui a tela. Clico no 10 e clico na tecla de raiz quadrada. Entendo. Perceberam que dá um número aí irracional, né? Então, percebam que a utilização dessa tecla nessas calculadoras aqui digitais, em particular nessa calculadora aqui do Windows 10 padrão, funciona dessa forma. Eu clico no número e após clico na tecla de raiz quadrada. Ok? Então, por exemplo, tem essa outra tecla aí ao lado, que tem x elevado a 2. O que é que significa isso? É uma potenciação de expoente 2. Em outras palavras, é eu multiplicar um determinado número por ele mesmo 2 vezes. Seria como eu fizesse essa conta aqui. 5 vezes 5. E veja que dá 25. Então, qual é a ideia dessa tecla aí? Eu clico no número, aqui 5, e ao clicar nela, vejam que ele já dá o resultado de imediato. Então, essa conta aí é justamente multiplicar um número que eu cliquei anteriormente por ele mesmo 2 vezes. Eu quero, vamos supor, 10. Então, eu vou clicar lá, 10, e clico nessa tecla. Veja que ele já me dá o resultado de 10 vezes 10, ou seja, 10 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que isso é uma potenciação. Veja que dá 100. Então, eu teria 2 caminhos. Ou multiplicar o número por ele mesmo 2 vezes, ou usar essa tecla aí, que é muito mais fácil, né? Eu só clico no número e clico nela, e já dá a resposta de imediato. Então, percebam que essas duas teclas aqui são operações inversas, na verdade. Né? O que essa tecla aqui faz, essa outra desfaz, certo? São teclas aí antagônicas. Por fim, eu tenho aquela tecla ali de 1 sobre x. Basicamente, a tecla do inverso. Ou seja, ele pega 1 e divide por
um número que eu escolho aí previamente. Vamos supor que eu quisesse dividir 1 por 2. Nós sabemos que dá 0,5. Isso aí eu vou fazer aqui 1 dividido por 2. Veja que dá 0,5. Então, usando essa tecla aí, eu posso fazer essa conta rápida, onde eu clico no 2, e a conta que eu quero fazer não é 1 dividido por 2, então eu clico no 2 somente e clico nessa tecla. Percebe? Ele já deu o resultado da divisão. Vamos supor que eu quisesse dividir 1 por 10. Assim, 1 dividido por 10. Nós sabemos que vai dar aí 0,1. Utilizando essa tecla, eu faço a mesma coisa. Clico somente no 10, 1 e 0, e clico na tecla. Tá vendo? Então, a tecla que ajuda nessa questão do inverso, né? É dividir 1 por um número que eu escolhi anteriormente. Então, basicamente, as funções dessas teclas são essas aí, certo? Não tem muito segredo, não. Ou se eu quisesse usar a tecla de porcentagem. Quero calcular uma porcentagem de um número. Por exemplo, quero calcular 10% de 50, por exemplo. Né? 10% de 50. E aí, como é que eu irei fazer isso utilizando, né, essas contas aí, né? 10% de 50. Como eu faço utilizando essas teclas? Então, eu clico no número que eu quero calcular a porcentagem dele, né? Nesse caso aí 50. Clico na tecla de multiplicação. Clico depois no número 10. E por fim eu clico na tecla de porcentagem. Então, nesse caso aí, né? 10% é justamente 0,1, né? E aí ele vai multiplicar 50 vezes 0,1. Né? E aí quando eu clico na igualdade aí, por fim, 5. Então, basicamente, essa é a ideia da utilização dessa tecla de porcentagem. Repetindo o processo. Eu quero calcular, vamos supor agora, 50% de 20, por exemplo. Nós sabemos que 50% de 20 é justamente metade de 20, que dá 10. Então, como proceder aí utilizando essa tecla de porcentagem e combinações aí de operações. Então, eu quero calcular a porcentagem em cima de qual número? 20. Então, clico no 20 primeiro. Clico sempre na multiplicação. Então, não é nem na tecla de divisão, nem na de subtração, nem de soma, nem de raiz quadrada, nem de potenciação, nem do inverso. É na multiplicação. Clico na porcentagem que eu quero calcular, nesse caso 50. Clico na tecla de porcento. E aí, quando eu clicar lá no igual, 10. Ou seja, justamente metade de 20, né? 50% de 20, metade de 20, 10. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então, a ordem é essa. Né? Eu clico primeiro no número que eu quero calcular a porcentagem dele. Então, nesse caso, aí, nesse último exemplo que citamos, o 20. Cliquei nele. Clico na tecla de multiplicação. Clico agora no valor de porcentagem. Nesse caso, foi 50. E aí, clico na teclinha de porcento. Ele já dá o que é 50% na forma decimal. E clico lá na igualdade para chegar no meu resultado final. Nesse caso aí, 10. Então, essa é a ideia para utilizar aí essa tecla de porcentagem. Ok. Então, aqui basicamente foi o uso dessa calculadora padrão, que é uma calculadora mais simples. Se eu quero mudar a função para a calculadora científica, aqui não aparece o nome científica, né? Nem o nome programável e tal, mas tem esse menu aqui. Tá vendo? Veja que quando encosta aqui o mouse, aparece abrir navegação. Então, quando você clica nesse menu, então aparecem as opções. E aí sim, vejam que apresenta. Como eu disse, o Windows 10 tem alguns recursos mais sofisticados, né? Então, veja que além da científica, além da programável, que aqui eles chamam de programador, ainda vem representação gráfica e vem outras funções aqui que nós não iremos explorar, né? Nós iremos nos deter a calculadora científica. Então, eu mudo aqui, clicando em científica, e percebam que aumentou aí a quantidade de coisas. Né? Perceberam? Então, se eu vou lá novamente no menu, né, coloco em padrão, então é aquela mais simples. Se eu clico lá e coloco em científica, ó, vejam que aparecem outras teclas, além da tecla
de raiz quadrada, olha ela aqui, além da tecla de potenciação de expoente 2, no caso, o número multiplicado por ele mesmo, olha ela aqui, e além da tecla do inverso, olha ela aqui, né? Vejam que aparecem outras funções. Nós temos aqui módulo, tá vendo? Aparece tecla de módulo, aparece a tecla aqui com o número com exclamação no final, né? Que isso aí para quem estuda lá no ensino médio faz sentido, que é chamado de fatorial de um número. Inclusive, quando haver um vídeo no canal sobre isso, iremos fazer o link aqui, né, deixar na descrição, para que vocês possam entender melhor o que é esse fatorial. Aparece outras coisas aqui, exponencial, modular, aparece um número de Euler, né, o Ezinho, aparece o π, o famoso número π. Vejam que agora aparece também uma potenciação genérica, x elevado a y, em outras calculadoras científicas, digamos que um pouco menos sofisticadas. Ao invés de aparecer essa tecla aqui, x elevado a y, aparece um chapeuzinho. E vocês vão perceber que, na verdade, quando a gente clica nos botões e clica nela, lá na tela de exibição vai aparecer um chapeuzinho mesmo. Mas, no fundo, tanto a calculadora que tiver só o chapeuzinho, como a calculadora que tiver essa tecla aqui, quer dizer porcentagem. O número maiorzinho ali, o x, né, o número que eu clicar primeiro, é elevado ao outro, ou seja, multiplicado por ele mesmo a quantidade de vezes que for lá no númerozinho menor. Veja que tem uma potência específica de base 10 aqui. Temos o logaritmo, que também, né, de base 10, que também é algo mais para ensino médio. E temos aí também o ln, que é um outro logaritmo, só que na base, né, neperiano, né, na base de Euler, que é desse númerozinho aqui, e, né? E se eu clicar aqui nesse 2ND, ele me mostra algumas outras funções, né? Algumas outras teclas que não apareciam inicialmente. E se eu clico nele de volta, aquelas ali, originais, que a gente acabou de explorar. Se eu clicar aqui, ele aparece outras. Ele aparece agora uma potenciação de expoente 3, uma raiz cúbica, né? Uma raiz genérica, uma potenciação de base 2, aparece lá um logaritmo genérico, e ainda, né, uma potenciação de base Euler, né, do base lá do número Euler. Minha mãe do céu! É claro que para alguns de vocês, né, eu vou clicar aqui novamente para voltar aquelas teclas lá iniciais. Para alguns de vocês, algumas coisas que eu estou falando aqui podem não fazer tanto sentido, né? Tipo essa questão de número de Euler, essa questão de logaritmo, de ln, principalmente se você estuda aí ensino fundamental, visto que essas coisas só se explora mais lá no ensino médio. Mas aqui já dá para a gente fazer algumas coisinhas a mais do que a outra calculadora, né, a padrão, e que vira e volta são cálculos que aparecem muito no decorrer do ensino fundamental. Por exemplo, a raiz quadrada nós já sabemos como é, né? Clica no número primeiro e depois clica lá na tecla, tá vendo? Não tem segredo. A mesma coisa vai acontecer para a raiz cúbica, só que lembrando, a raiz cúbica ela está escondida aqui, né? Então, tem que clicar nessa teclinha aqui, do 2 elevado a nd, veja que aparece lá a raiz cúbica. Então, se eu vou, né, e um pouco diferente da outra, aqui eu vou usar o CE para fazer a limpeza da tela. Então, por exemplo, eu quero uma raiz cúbica. Então, clico aqui, por exemplo, 8. Vou pegar o 8, que eu sei que ele tem raiz cúbica exata. Então, clico no 8 e clico na tecla de raiz cúbica. Olha lá, perceberam? Ele já deu o resultado, certo? Então, essa parte basicamente é tranquila. O π, né, eu vou dar uma limpeza aqui, pronto. O π, se a gente clicar nessa tecla do π, vejam que aparece lá uma porrada de casas decimais do π, 3,14, 15, né? Então, se a gente precisar fazer alguma operação com o π, então basta clicar na tecla ali do π, que ele já dá o π com uma certa quantidade de casas decimais aí, e a gente pode operar, né? Dividir esse valor por outro, né? Multiplicar para ver aproximadamente quanto vai dar aquele resultado envolvendo o π, certo? Principalmente em cálculos com comprimento de circunferência, área do círculo em que aparece o π, né? o volume do tronco de pirâmide, melhor dizendo, de cone. Enfim, esses cálculos envolvendo essas formas circulares que aparecem no π. Então, a gente tem um recurso aí, né, da tecla do π,
certo? Vou limpar aqui, se é. Como eu disse a vocês, tem essa outra tecla aqui do número de Euler, que é um outro número irracional, né, especial. Tá ali, ó, quando a gente clicou na tecla, veja que aparece lá 71, 82, 81, 82, 84, 59, né, um número irracional. A mesma coisa que a tecla do π. Eu posso estar utilizando essa tecla aí do número de Euler, né, para fazer cálculos aí, multiplicar, dividir, somar, enfim, né. Uma aqui a gente já viu, né, que é essa da potenciação do expoente 2, que eu clico em qualquer número lá na base e clico nela, né, e ele já dá a resposta, que é o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Veja que se eu clicar ali na mudança, né, das teclas especiais, essa calculadora científica, ela também tem a potenciação do expoente 3, ou seja, um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, deixa eu limpar aqui a tela. Poderia colocar aqui, por exemplo, 4, multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu clico no 4 e depois clico na tecla lá, ó. 64. Perceberam? Mesma coisa que multiplicar 4 vezes 4 vezes 4. Então, veja que ele já dá a resposta direta, né? E aí, por exemplo, tem a tecla genérica lá, não vou limpar aqui a tela, a tecla genérica de potenciação. O que essa tecla vai fazer? Ela vai calcular a potenciação com a base que eu quiser e o expoente que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero fazer essa conta manualmente, do 4 elevado a 3. Agora, sem ser o 4 vezes 4 vezes 4, que eu poderia fazer também. 4 vezes 4 vezes 4. E depois clicar lá no igual. 64. Eu poderia fazer isso. Ou utilizar aquela tecla ali escondida. Eu vou aqui para revelar as outras teclas especiais e fazer isso manualmente. 4 e depois clicar naquela tecla ali. Mas se eu não quisesse fazer nenhuma dessas duas formas, eu tenho esse recurso aqui, que é uma potenciação genérica. Então, como é que eu poderia fazer? Limpando aqui, clicando em CE, o que é que eu poderia fazer? 4 não é a base? É o número que eu estou multiplicando por ele mesmo 3 vezes, né? Então, eu clico primeiro no 4. Após eu clico nessa tecla aí, e aí por isso que eu disse a vocês, perceberam que apareceu um chapéu ali? Então vocês vão ver calculadoras científicas que não aparece essa teclinha com essas letrinhas aí x elevado a y, e sim um chapéu. Porque o chapéu, dentro dessas programações aqui e tal, é justamente a operação de potenciação, onde você está elevando o número à esquerda do chapéu, elevando ele ao número que vai aparecer ali à direita do chapéu. Nesse caso da nossa conta aqui, 3. Né? E quando eu clico, tá vendo? Então, veja que eu posso fazer potenciações genéricas aqui. Vamos por 10 elevado a 4. Seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Né? Número 10 acrescido de 4 zeros, ou seja, 10.000. Então, eu posso clicar nessa aí, clico na potenciação elevada a 4. Né? Tá vendo? 10.000. E percebam que ali embaixo eu tenho uma tecla específica para a base 10. Né? Tá vendo? 10 elevado a x. Então, também eu posso estar usando essa tecla aí, 10, né? Ou fazendo manualmente, como a gente acabou de fazer, 10, né? Elevado a 4, 10.000. Ou eu posso estar utilizando simplesmente, né, 4. Então, clico no 4 e clico nessa tecla. Ó, que ele já faz a conta com a base 10, a conta de potenciação com a base 10. Certo? Então, é uma maneira que nós temos, né, de fazer também essas contas de potenciação com bases exclusivas 10. Então, percebam que já dá para a gente fazer muita coisa aí. Por exemplo, um outro ponto que eu quero tocar antes de encerrar esse vídeo, né, para ele não ficar, digamos que, tão longo assim, né, e em outros momentos eu vou explorar mais recursos com vocês, né, como recurso de módulo, né, enfim, né, tem muitas outras coisas aí que dá para explorar. Mas, voltando-se aí especificamente mais para o ensino fundamental, né, uma outra tecla que eu também tenho aqui, se eu clicar aqui, né, em revelar outras teclas especiais, eu tenho raiz cúbica, né, que a gente já viu, essa de raiz geral e essa de potência de base 2. A de potência de base 2 é a mesma coisa, basicamente, do que a gente viu com a base 10. A diferença é que a base aqui é 2. Né? Então, eu coloco só o expoente e clico nessa tecla. Ele já vai fazer o cálculo tendo como base 2. Então, por exemplo, eu quero 2 elevado a 5, né? Que vai dar 32. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Basta eu clicar no 5 e clicar nessa tecla aí. Perceberam? Ele já fez a conta de potenciação contando com uma base 2. E o expoente, o número que eu cliquei. É a mesma coisa do 10. Né? Eu clico, lá, eu quero 5. Né? E depois eu clico lá na tecla de potenciação com base 10, ele já vai fazer a conta com a base 10, 100 mil. Certo? Então, é a mesma coisa, clicando aqui, a mesma coisa essa teclinha aqui de base 2, certo? Eu clico só no expoente, 2 elevado a 7. Né? Então, clica aí e depois clico na tecla 128, que seria fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Então, a tecla já ajuda. E, por fim, eu quero trabalhar aqui a teclinha de raiz geral, né? Essa daqui. Então, a raiz genérica, não é nem quadrada, como nós vimos, nem cúbica, né? É uma raiz genérica. Da mesma forma que eu estava utilizando as outras teclas de raiz, né? Raiz quadrada e a cúbica, que eu clico primeiro no número que eu quero extrair a raiz para depois clicar na tecla, aqui eu faço parecido. Eu quero calcular a raiz quarta, vou colocar raiz quarta porque até a cúbica tem a tecla específica da cúbica. Eu quero calcular a raiz quarta de 16. Estou pegando valores exatos aqui para ficar mais fácil o entendimento. Que a gente já sabe que é 2, né? Que 2 elevado a 4 dá 16. Então, eu clico primeiro no 16, clico nessa tecla aí, genérica, e agora eu clico no número do índice, no caso 4. E depois eu vou na igualdade. Perceberam? Então, a ideia é a mesma. Eu clico primeiro no número, que eu quero extrair a raiz, clico naquela tecla genérica ali, depois eu vou e clico no índice e dá a resposta. Então, basicamente, essas são as funções aí, né, da calculadora científica do Windows 10. Agora, se vocês não têm essa calculadora aí, né, conexão com a internet, tem um escape. Né? Vocês podem ir no navegador de vocês, no Google Chrome, né? E chegando lá vocês podem pesquisar por calculadora científica online. E quando vocês clicam aí, já vem uma calculadora científica bonitinha, organizadinha, lá do Google. Perceberam aí? Então, ele vem com várias funções, né, semelhantes àquela calculadora científica aqui do Windows, que nós estávamos explorando ainda há pouco, né? Então, a ideia é a mesma. Por exemplo, tem uma tecla aqui de raiz quadrada. Então, eu clico no número e clico na tecla. Só que perceberam que aqui já houve uma diferença. Se eu for fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá na tecla do Windows, aqui, veja que não funcionou. Ficou estranho. Se aperta no igual, sim, deu erro. Então, aqui é um pouco diferente. Aqui eu clico nesse AC para limpar a tela. Aqui eu já, ao invés de clicar primeiro no número e depois na tecla, aqui eu clico primeiro na tecla, raiz quadrada, agora de quem é? De 25. E depois eu clico na igualdade. Perceberam? Né? A potenciação, a ideia aqui é a mesma. Né? Eu vou clicar no número da base, por exemplo, 2, clico na tecla de potenciação e depois eu clico no expoente. É 2 elevado a 3. Né? Então, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, isso é a mesma coisa, né? Olha lá, 8, certo? Tem ali a tecla do pi, se eu clicar lá pi e depois colocar igual, como a calculadora do Windows, né? Limpando aqui a tela. Tem a tecla do número de olha. Perceberam? Então, é basicamente a mesma ideia. Porcentagem, né? Então, como é que eu calculo a porcentagem aqui? Eu faço a mesma ideia, 20, né, vezes 50%, né? E clico lá, veja que ele já dá a resposta. Da mesma forma como uma calculadora do Windows. Né? E aqui tem essa teclinha aqui, INV, né? INV, está falando de teclas inversas dessas teclas que estão aqui, da parte científica. Então, quando eu clico aí, veja que apareceram algumas outras funções aqui. Perceberam que apareceu uma tecla aqui com expoente 2 especificamente, que é elevar um número, né, a 2. Apareceu uma de base 10, tá vendo? Parecida com a do Windows lá. Apareceu uma tecla de raiz genérica, né? Então, vamos clicar lá novamente para inverter as teclas, e vamos ver aqui como se dá essa. Então, para calcular uma raiz genérica, né,
eu clico aqui na tecla de inverso, né? Eu vejo que aparecem as outras teclinhas lá, algumas iguais, né? Tipo o pi, o número de Euler, e outras diferentes. Esse seno, cosseno, tangente eu também não vou entrar em detalhe agora, né? Ele também apareceu lá, né? Nas teclas aqui, né? Da científica, seno, cosseno, tangente, mas eu não vou entrar em detalhe nisso agora. E aparece aqui também, tanto nessas mais simples, seno, cosseno e tangente, como nessas outras aqui. Só que aqui ele apareceu, né, com esse menos aí, né? Mas isso aí fica para um outro momento. E veja que aparece a tecla genérica aqui de raiz. Só que essa funciona como? Eu clico primeiro no número, 25. Vou lá, né, veja que quando eu cliquei lá no número, voltou para as teclas originais. Então, eu clico novamente lá na operação de inverter nessas teclas aqui, as funções das teclas. Veja que apareceu a raiz genérica. Cliquei lá e agora eu vou clicar no número do índice. Vamos supor com a raiz quadrada, então índice 2. E eu vou no igual, 5. Né? Então, a forma de utilizar essa daqui é um pouquinho mais complicadinha. Né? E repetindo, né? Eu vou, né, clico no número que eu quero, por exemplo, 16. Né? 16. Aí vou lá na tecla de inverter, para aparecer essas outras teclinhas de inverso. Clico nessa tecla aqui e agora eu clico no índice, 4. Aí veja que ele dá a raiz quarta de 16, é 2. Então, essa é a maneira de vocês utilizarem aí essas calculadoras, tanto essa do Windows como essa do online, né? Então, assim, quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários do vídeo, se achou interessante, né? Entendeu um pouquinho, né? Aqui só foi uma orientação rápida, né? Assim, se for para explorar mesmo a fundo, tem muitas outras coisas aí, né, da utilização dessas teclas e tal. Em outros momentos futuros, a gente vai estar explorando mais um pouco sobre essas calculadoras aí, sobre mais artifícios que a gente pode estar utilizando, né, para facilitar a nossa vida e nossos cálculos aí. Beleza, galera? Então, forte abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.